João, capítulo 1, versículo 11 e versículo 12. Nós vamos falar hoje sobre identidade e fé. Vai chegar nela. Vocês estudaram? Quem descobriu qual que era a mulher que surpreendeu Jesus? Amém, nós vamos falar sobre ela. Mas primeiro eu queria perguntar para vocês o que é identidade. O que é identidade? É o que identifica, brilhante, fantástico, mas é verdade, identidade é o que identifica. Todo mundo tem carteira de identidade, não tem? Eu descobri uma coisa interessante um dia desses, que eu fui tirar uma segunda via da carteira de trabalho, e aí a atendente lá olhou para a minha fotografia e perguntou assim, muito educadamente, né? Quantos anos você tinha quando tirou essa foto? Aí eu falei, 15. Fazem só 35 anos. Aí ela falou, o senhor mudou um pouco, né? O jeito de pentear o cabelo, né? Ela falou, essa carteira aqui não serve mais, o senhor precisa tirar outra. O senhor não quer tirar outra? Aí eu falei, não, mas a minha carteira de identidade é do estado de São Paulo. Eu não posso tirar aqui. Eu falei, pode, você pode ter outra carteira aqui. Você pode ter uma carteira de identidade em qualquer estado, em todos os estados, se você quiser. Eu falei, quer dizer então que eu posso ter várias identidades? Ele falou, sim, mas eu não quero. Aí fui nas férias lá em São Paulo e tirei a segunda via só para ficar com o mesmo número. Porque senão eu pensei, vou ter uma dor de cabeça danada, já pensou eu ter vários números de identidade? Eu falei, eu só quero ter uma. E eu estava pensando nisso, né? Será que a gente pode ter mais do que uma identidade? Agora eu não estou falando da carteira, eu estou falando da nossa identidade. Você pode ter mais do que uma identidade? Você pode, em determinado momento, alguém vai te cumprimentar e você fala, olá, meu nome é João. Aí outra pessoa vem e você fala, olá, meu nome é Joana. O meu nome é João. Meu nome é Antônio. Meu nome é Dagoberto. Sei lá. Você pode ter várias identidades? Sim ou não? É uma pergunta difícil essa, né? Porque às vezes a gente tem uma identidade num lugar, mas em outro lugar a gente tem outra identidade. Como assim? Olha, às vezes quando eu estou na escola eu tenho uma identidade. Mas quando eu estou em casa, eu tenho outra. Quando eu estou na igreja, eu tenho outra. Eu mudo até o meu idioma. Eu chego na igreja falando crentez. Né? Já chego lá, paz do Senhor, irmãos, glória a Deus, semana abençoada. Né? Tudo na bênção, né? Aleluia, glória a Deus. Mas aí eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, aí eu já falo outro tipo de idioma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É possível ter outras identidades? Mas a identidade que nos interessa só tem uma, que é a identidade do Filho de Deus. Essa é uma identidade que ela não vem expressa numa carteirinha, num crachá. Você não vai receber aqui em nenhuma outra igreja, talvez em alguma igreja você receba, mas não serve, né? Não serve você ter um crachá de filho de Deus. Não é o crachá que vai te permitir entrada no reino de Deus. Nós vamos ver o que nós precisamos. Nós precisamos da identidade e da fé. Aliás, a gente só vai receber a nossa identidade de filho de Deus por causa da nossa fé. As duas coisas estão interligadas. Não existe identidade de filho de Deus se você não tiver fé. E quando você tem fé, você recebe a identidade do Filho de Deus. Então você precisa das duas coisas, você acaba tendo as duas coisas. E nós vamos ver algumas situações aqui interessantes na Bíblia. Mas vamos ler primeiramente esse texto aqui de João. João capítulo 1, versículo 11. Jesus veio para o que era seu. Jesus veio para o povo, né, que Deus estava preparando lá desde o início, né, com a criação de Adão, depois promessa em Abraão, e aí vem vindo
o povo que Deus estava separando. Então Jesus veio para esse povo. Então Cristo veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de nenhum homem, mas nasceram de Deus. Então, nós que cremos em Cristo Jesus, recebemos essa graça, o poder de sermos chamados filhos de Deus. Amém? Você está feliz por causa disso? E o que você precisou fazer? Jesus, mais para frente, ele vai falar o que nós temos que fazer para que isso aconteça. Porque nós não nascemos dessa forma, nós nascemos carnais. Para que a gente se torne, receba essa nova identidade, é necessário que você creia e que você nasça de novo. Por isso que Jesus fala mais para frente, importa-vos, ou seja, aquilo que importa é nascer de novo. Porque quando você nasce de novo, você precisa antes morrer. Então o velho homem morre, a velha mulher morre, para que nasça um novo homem, a nova mulher. Esse sim, filhos de Deus. Amém? Glória a Deus. Todo mundo entendeu? Amém. Então nós vamos estudar um pouquinho agora sobre, primeiramente nós vamos falar sobre a identidade. Então abra a sua Bíblia lá em Mateus. Mateus capítulo 13. A partir do versículo de número 24. Mateus 13, 24. Nós vamos ler o texto inteiro. Nós vamos ler até o versículo 30 e depois do 36 ao 43. Aí a gente volta para estar explicando, amém? Então vamos ler o texto inteiro. Jesus lhes contou uma parábola, dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. E quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o senhor não semeou boa semente em seu campo? Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu o Senhor. E os servos lhe perguntaram: o senhor quer que tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. E no versículo 36, então ele deixou a multidão e foi para casa, e seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: Senhor, explica-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, é Jesus. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal, e eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes.
Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Amém? Todo mundo conhecia já essa parábola, né? Uma parábola bem conhecida. Dá para colocar aquela imagem? Uma imagem interessante, né? Para a gente ver a diferença entre o joio e o trigo. Está ali. Não sei se dá para ver direitinho, né? Lógico que o trigo ainda não está pronto, né, para a colheita. Por isso, nesse momento em que ainda não está pronto para a colheita, eles são muito parecidos, porque depois o trigo vai mudar de cor, né, ele vai ficar amarelinho. Mas nesse momento eles são parecidos. E qual que era o risco de estar tirando o joio do meio do trigo? O que Jesus falou? Junto com o joio, vocês podem estar arrancando também o trigo. E eu quero te fazer uma pergunta, porque para mim isso fez toda a diferença na hora que eu li o texto. O joio é parecido com o trigo ou o trigo é parecido com o joio? Os dois foram semeados juntos, né, na parábola. Então, um foi lá e o outro foi depois ali, tanto que eles nasceram juntos, né? Aí não é o critério da temporal que está valendo. Essa é uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. A pergunta é fácil, a resposta é difícil. Porque depende do que é que você está querendo extrair. Se você quer tirar o joio do mundo, você está correndo o risco de arrancar o trigo junto. E se você for tirar o trigo, você corre o risco de estar arrancando o joio. Outra coisa importante, aonde que eles foram semeados? Na terra, né, o campo. E esse campo é o quê? É o mundo. Esse campo não é a igreja, esse campo é o mundo. Nós estamos falando de uma plantação entre joio e de trigo, que é o mundo. Existe joio e existe trigo. Eu estou fazendo algumas perguntas antes da gente entrar aqui no texto propriamente dito. Quem é que vai colher o joio e o trigo? Quem é que vai fazer a separação do joio e do trigo? Quem? Os anjos do Senhor. Isso é muito importante, porque tem muita gente que acha que quem faz a separação somos nós. Tem muita gente que acha que nós temos o poder sobrenatural e a delegação dada por Deus para fazermos a separação do joio e do trigo. Credo, é verdade. Tem muita gente que faz isso da seguinte forma, julgando os outros. Ah, fulano é um pecador. Fulano, esse cara não devia nem entrar na igreja. Tanto pecado que ele tem. Vai contaminar os irmãos. Já pensou se alguém senta do lado daquele pecador? O que acontece se um cristão sentar do lado de um pecador? Onde há luz, não haverá trevas. E o que você tem que fazer? Falar de Jesus para essa pessoa. Mas tem muita gente que acha que tem que julgar, que tem que condenar. Sabe quem é que faz isso? Quem é que julga as pessoas? Só está fazendo pergunta enrolada hoje, hein? Quem é que tem essa predisposição de estar julgando os outros? Não é o diabo, não.
O diabo é o acusador. Os seres humanos, né? Nós não, graças a Deus, mas assim, os seres humanos. Mas com uma condição especial. Aqueles que querem, de alguma forma, tirar o foco de si e colocar nas outras pessoas. Vocês têm visto televisão ultimamente? Ultimamente, nos últimos 10 anos, né? Não vou falar mal dos advogados de novo, mas... Mas todas as acusações que a gente vê que são feitas, por exemplo, contra políticos, e aqui não está no mérito da questão se são verdadeiras, se são válidas ou não as acusações, todas são rebatidas como? Mudando o foco, tentando desacreditar aquele que fez a acusação. Vocês têm percebido isso? Então fulano foi lá, eu lembro quando teve um certo ministro aí, anos atrás, né? E aí um caseiro foi lá e falou um monte de coisa daquele ministro. Aí o que o pessoal falou? Mas esse caseiro não pode falar nada, porque ele recebeu dinheiro para fazer isso, ele fez aquilo outro, e o cara que era a testemunha que estava fazendo a acusação acabou sendo julgada, né? Por quê? Porque o foco mudou. Então, às vezes, a gente não, né? Mas a pessoa, ela tem essa tendência, né? De, poxa vida, eu fiz uma coisa errada, mas eu não quero que as pessoas olhem para mim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apontar o erro nos outros. Porque aí as pessoas, ao invés de olharem para mim, elas vão olhar para os outros, né? Aí, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Ninguém, pelo amor de Deus, ninguém fala, ele está falando de mim. Não é isso, não. É um exemplo esdrúxulo, tá? Alguém foi num bar, bebeu até cair. E aí chega, né, na igreja, aquela pessoa, alguém vai lá e fala, eu te vi no bar ali, caído no chão de tanto beber. Aí a pessoa vai falar o quê? Mas eu não fui sozinho, me levaram, né? Foi outra pessoa que me levou. Não fui eu que fui sozinho. Tinha mais 3, 4. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Desculpem o exemplo, mas assim, é forma da gente estar entendendo como que a gente tem a tendência de querer se livrar do foco, jogando a culpa nas outras pessoas. Então, as acusações que são feitas dessa forma. Vocês lembram de quando Jesus chegou e havia uma prostituta prestes a ser apedrejada? Todo mundo conhece essa história, né? E aí alguém chega para ele, os fariseus, doutores da lei, todos ali cheios de razão, né? E falam assim para Jesus, olha, ela foi pega em flagrante. E a lei determina que ela seja apedrejada. E agora? O que a gente faz? Qual que era a intenção deles? Colocar Jesus à prova. E Jesus, com toda a sabedoria de Deus, vai lá e começa a escrever na areia e fala o quê? Escreve o quê? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E a Bíblia fala que, começando pelos mais velhos, foram colocando as pedras de lado e foram saindo até chegar aos mais novos e foram todos embora. Porque todos tinham pecado. Todos nós aqui temos pecados. O nosso papel não é julgar, não é condenar. E Jesus, que poderia, porque Ele é Deus, olhou para aquela mulher no chão e falou, cadê os teus acusadores? Ninguém aqui te condena. Vá, levante-se, nasça novamente, comece outra vida e não peques mais. Você que era joio, qual é o destino do joio? Ser amarrado e lançado no fogo.
você que era joio, nasça novamente, mas agora nasça como trigo. Então existe uma metamorfose, existe uma... Como é que era aquela história ali da pedra fundamental que transformava tudo em ouro? Né? Existe uma transformação, tem um termo aí que eu não consigo me lembrar agora, mas existe uma metamorfose, uma transformação que passa pela morte e pelo novo nascimento, que faz com que alguém que nasceu como joio possa nascer como trigo. É a única forma. O joio, ele não vai se transformar em trigo com o passar do tempo. O joio, mesmo que você coloque qualquer componente químico ali numa mistura qualquer, deixa fervendo por algumas horas, né? Depois seque no sol, misture mais alguma composição química qualquer, ele não vai se transformar em trigo, porque ele é joio. Nós não podemos fazer nada que nos transforme em filhos de Deus. A única forma é crendo e nascendo novamente. Conseguiram entender a comparação? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Porque não é o que você faz, não é o que você faz que determina quem você é, mas é quem você é que determina o que você faz. Porque não adianta o ímpio fazer coisas boas, boas obras, caridade, porque ele vai continuar sendo joio. Vocês estão entendendo? Não adianta eu chegar numa congregação de joio, cheia de joio ali. Vou abrir uma igreja nova, não é nessa daqui, vou abrir uma igreja nova. Igreja do Santo Joio. Joio da terra, pronto. Fica sal da terra e joio da terra. Aí está cheio de joio ali. Aí eu vou criar então uma série de regras e de leis, de tal forma que quando as pessoas olhem para aquele joio, elas vejam que aquele povo, né, aquele monte de ímpios, de pecadores, que não creem, que não têm a identidade de filhos de Deus ainda, mas pelo que eles fazem, ou pelo que eles deixam de fazer em cumprimento às leis que eu estou colocando, as pessoas acham que aquelas pessoas deixaram de ser joio e passaram a ser trigo. Então eu vou colocar um monte de regras. Primeira coisa, você tem que ser dizimista. Segunda coisa, você tem que ser vintimista, porque dizimista é pouco. Terceira coisa, você não pode ter cabelo comprido. Regra que eu estou colocando, né? Quarta coisa, não pode usar bermuda. Desculpa, mas eu estou colocando a regra agora. Desculpa. E aí, se você cumprir essas regras, você não pode vir na igreja com a camisa do Flamengo. Isso é proibidíssimo. Do Vasco, então, nem pensar. E do Corinthians, menos ainda. Porque é uma regra que eu estou colocando. E se você cumprir essa regra, as pessoas vão olhar para você e vão achar que você é uma pessoa legal, você é uma pessoa parecida com o trigo. Mas não é aquilo que você faz que determina quem você é. Porque a identidade de cristão, a identidade de filho de Deus, não é conquistada por atos, não é conquistada por trabalho, não é conquistado por valor nenhum que você possa pagar, mas a identidade é conquistada pela sua fé. Porque Cristo
veio para o que era seu, mas os seus não receberam. E a todos quantos o receberam, a saber, aqueles que creem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então é um poder que foi dado a nós e que não tem nada a ver com aquilo que a gente faz. Então, mas pastor, não estou entendendo. Quer dizer que se eu amar o meu próximo, eu não sou filho de Deus? Não é porque você ama o próximo que você é filho de Deus. Mas é porque você é filho de Deus. Você ama o próximo. Porque Deus te amou primeiro. Não foi você que amou Deus primeiro, mas foi Deus que te amou primeiro. Então existe uma deturpação muito grande hoje. Você liga a televisão, você ouve gente falando, você ouve pregações ali, existe uma deturpação muito grande. Não adianta você achar que você, sendo joio, você vai conseguir enganar na hora da colheita. Não vai. Ah, mas eu vou me agarrar ali junto com o trigo, e na hora que vier a foice ali, eu vou junto com o trigo. Não vai. Não vai. Hoje o joio é parecido com o trigo. Hoje é. Por que hoje o joio é parecido com o trigo? Qual é a característica do joio? Vamos lá, agora vamos interagir. Qual é a característica do joio? As características do joio. Daquele que não é filho de Deus, qual é a característica dele? Qual é a característica física dele, primeiramente? Não, um ser humano como qualquer um, igualzinho. O que mais? Quais outras características que vocês têm do joio? Ele faz o bem também. O que mais? O joio é um cara legal? Pode ser. Pode ser uma pessoa agradável, que a gente gosta de estar junto, conversando, jogando futebol, conversando no WhatsApp. Pode ser. Pode ser uma pessoa honesta, um trabalhador, gente boa. E as características do trigo, quais são? É um cara, uma mulher assim como nós. O que mais? Tem o coração temente a Deus. Entretanto, eu quero fazer uma pergunta agora, que vocês vão ter que me ajudar aqui. O trigo peca? E o joio? Também. O joio peca mais que o trigo ou o trigo pega mais que o joio? Sem estar sabendo. Mas o trigo se arrepende. O trigo se arrepende. Por quê? Porque ele é trigo. Ele já tem uma identidade. Ele já sabe quem ele é. Ele é filho de Deus. Pode pecar? Não deve. Mas pode acontecer, né? João fala assim: filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, blá 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 blá, peça perdão. Peça perdão. A diferença então do trigo e do joio é: os dois pecam, mas o trigo se arrepende. Amém? Quem é que faz a colheita mesmo? Os anjos. A gente pode arrancar joio de algum lugar? Não. Esses conceitos são importantíssimos, que você guardar no seu coração. Amém? Vamos explicar então agora um pouquinho mais a parábola. O que Jesus disse é o seguinte, lá na explicação no 37. Aquele que semeou a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo.
fim dessa era, e os encarregados da colheita são os anjos. A colheita é o fim dessa era. Significa que quando acontecer o arrebatamento da igreja, vai subir quem? O joio ou o trigo? O trigo. Vai ficar trigo na terra? Hã? Se ficar é porque é joio. A igreja de Cristo vai ser arrebatada. Pergunta importantíssima. Depois que a igreja for arrebatada, quem vai subir junto com a igreja? O Espírito Santo de Deus. Depois que a igreja for arrebatada com o Espírito Santo de Deus, aqueles que ficarem, joio, ainda pode se transformar em trigo? Vai poder se arrepender? Não. Não. Porque não existe uma segunda chance. O sacrifício de Jesus foi perfeito para a salvação. Não existe uma segunda chance. Nós não estamos falando disso hoje, nós não estamos falando de Apocalipse hoje, mas é só para a gente rever os conceitos aqui. Pois é, o Espírito Santo já foi embora, como é que nós vamos... Aquele que foi salvo não será julgado, já passou da morte para a vida. E quem for para julgamento, lá no trono branco, né? Aí vai ser abertos os livros. E aí vai ver tudo que aquela pessoa fez. Aí vai vendo lá, página por página, né? Aí imagina o anjo lá, né? Pega o livro lá, vira a página aqui, vira a página, né? E vai lendo lá, vai lendo, vai lendo. Já deve estar mais modernizado, né? Deve ser no sistema, né? Ele vai lá e vai mudando a página só no... aqueles que tiverem uma vida mais densa, mais intensa, né? Cadê o HD dele, né? Porque não vai caber. Mas aí eles vão ler tudo que está escrito ali. E aí como é que termina o texto lá? Mas aquele cujo nome não estiver no livro da vida, vai para as trevas. Isso. Mas aí o Jesus já tomou a igreja. Exatamente. Mas aí depois ele segue no julgamento. Isso. E quem é que vai passar por esse julgamento? Os que ficaram. E se o nome não estiver no livro da vida, o que acontece com eles? Se tiver, já foi. Esse segundo julgamento, o que vai acontecer? É um julgamento para condenação. É só para aqueles que ficaram. Aí vai ser mostrado toda a vida da pessoa. Eu ia falar toda a tua vida, não, mas é toda a vida da pessoa. Né? Aí no final vai procurar, teu nome está no livro da vida? Ops. Não. O que ficou, ficou. Uhum. Tem uma passagem que fala assim, quem são aqueles de branco que vem chegando, não sei o que lá, né? Tem um texto que fala dos 144 mil judeus também, 12 mil de cada tribo. Mas não vai haver um segundo arrebatamento. Tudo junto, tudo de uma vez. Nós temos, irmãos, uma oportunidade ímpar hoje de aceitar Jesus, crer em Jesus e nos tornarmos filhos de Deus. É uma oportunidade única. Nós vivemos na época chamada época da graça. Porque nós não precisamos fazer nada a não ser crer. Já passou a época da lei. Agora estamos na época da graça. A época da graça vai terminar quando? Quando Jesus levar a igreja e o Espírito Santo junto.
A terra vai continuar? Vai continuar. Só que sem a possibilidade de salvação. Aí, esse é um outro estudo, não é o foco nosso hoje. Amém? Todo mundo entendeu, então, a divisão entre a diferença entre joio e trigo? Qual que é a grande diferença entre o joio e o trigo? É que o trigo pode se arrepender. De resto, é tudo igual. De resto, é tudo igual. Não adianta o joio querer fazer papel de trigo. Estou só recapitulando. Não adianta o joio só querer fazer papel de trigo. Agir como se fosse trigo. Não adianta o ímpio querer agir como cristão. Mesmo estando dentro da igreja. Porque se ele não tiver fé para se tornar filho de Deus, ele vai continuar sendo ímpio. Ele pode cumprir todas as leis, todos os pré-requisitos, ele pode pagar todas as taxas que tiver que pagar, seja lá o que for, não existe, não tem como. O que importa é nascer de novo. Então tem que morrer. Joio para se tornar trigo só tem um jeito. Qual é? Morrer joio e nascer trigo. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só tem um jeito de chegar até Deus. É por Jesus. Tem que morrer e nascer de novo em Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Amém. Todo mundo entendeu então o que é identidade? Vamos falar um pouquinho agora sobre a fé. E para falar sobre a fé, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos. Marcos 7. Marcos 7, a partir do versículo 24. Era esse o texto que vocês estudaram? Amém. Todos acharam? Marcos 7, 24. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores das cidades de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, uma certa mulher, cuja filha estava possuída com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. E essa mulher era grega, Ciro-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Então ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa sua resposta, você pode ir, o demônio já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama, e o demônio já a havia deixado. Que coisa tremenda, né? Passagem tremenda. Cristo veio para o que era seu, para o povo que Deus havia preparado. Então Jesus fala para aquela mulher que era grega, ela não era judia: olha, não dá para te atender, porque eu vim para o meu povo. Não é justo tirar o pão. Quem que é o pão? Jesus Cristo, pão da vida. Não é justo tirar o pão da boca dos filhos para jogar aos cachorrinhos. E essa mulher, com muita fé, com muita consciência de quem ela era e de quem estava na frente dela, ela dá uma resposta que desconcerta Jesus, que surpreende Jesus. E ela fala assim: pois é, verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala: puxa vida, essa mulher sabe o que está falando, essa mulher sabe quem é, essa mulher sabe quem eu sou, essa mulher tem fé.
mulher, pode ir embora. O que você precisava já aconteceu. Depois, anos para frente, o apóstolo Paulo vai pregar para quem? Para os gregos. Ou seja, não era ainda a hora, né? Não era ainda a hora daquela mulher. Mas aí, a percepção que ela tinha de que aquele homem que estava na frente dela podia mudar tudo na vida dela. A perseverança, porque eu acho que se fosse uma pessoa um pouquinho mais orgulhosa, né? Jesus falou, não é justo dar o pão para os cachorrinhos. Falou, o quê? Você está me chamando de cachorro? Nunca mais volto nessa sinagoga. Me chamou de cachorro. Mas ela sabia que sem Jesus ela não era nada. E aí ela dá a resposta que desconcerta Jesus e fala assim, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa. Fala, beleza. Agora você me deixou surpreendido. Irmãos, a fé é uma coisa que surpreende a Deus. A nossa fé move o coração de Deus. A sua demonstração de fé diante de Deus pode transformar o coração do Senhor. Às vezes alguma coisa que está acontecendo na sua vida está acontecendo justamente porque você não tem fé. Porque Deus te ama e está permitindo que as coisas aconteçam na sua vida. E você tem o poder de, numa demonstração de fé, mudar aquilo que está acontecendo na sua vida. Porque Deus não vai precisar mais te provar. Você não vai mais precisar passar por aquela provação. Porque a provação que nós passamos é para que a gente aumente a nossa fé. Então você é desafiado a surpreender a Jesus. Mostrar que você tem fé. Porque é pela fé que você foi salvo. É pela fé que você recebeu a sua nova identidade. É pela fé que você, que era joio, morreu e nasceu trigo. É pela fé que você hoje ama, porque Deus te amou primeiro. O Espírito Santo em você te compele a amar as pessoas. E olha que interessante, você passa a evitar o pecado, não porque é proibido, mas é porque você não quer mais. Tem muita gente que evita, foge do pecado, porque tem medo, porque acha que isso de alguma forma vai fazer com que ela se aproxime de Deus, mas é o oposto. Quanto mais próximo de Deus você estiver, mais longe do pecado você fica. Vocês conseguem entender isso? Não é um jogo de palavras, é uma realidade. Você sozinho não consegue se afastar do pecado, por mais que você queira. Mas Deus em você te leva para longe do pecado. É preciso que nós tenhamos as duas coisas, a fé e a identidade. Porque você é uma pessoa de fé, mas não tem consciência de quem você é. Então a sua fé ela vai minguando. E aí Deus, para te ajudar, porque Deus te ama,
vai te mandando provações, para que a sua fé não acabe. Então você precisa saber quem você é de verdade. A sua identidade não pode ser uma identidade falsa. Você não pode ter várias identidades. Você só pode ter uma identidade. A pessoa que tem várias identidades é chamada do quê? Falsário? Eu não sei qual é o nome do crime que tem aí, a pessoa que tem várias identidades. Estelionatário, né? Com Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Você só pode ter uma identidade. Somente uma identidade é que vai te permitir e propiciar que você seja, na colheita, levado junto com Jesus Cristo. Amém? Você entende isso? Amém, glória a Deus. Eu queria que a gente concluísse revendo uma expressão que eu marquei aqui, que eu já falei. Deus não te ama porque você ama o próximo. Mas você ama o próximo porque Deus te amou primeiro. Amém? Não é o que você faz, mas é o que você é. A identidade não está conectada, ligada àquilo que você faz, mas está ligada àquilo que você é. Você pode chegar no dia da colheita e tentar reclamar ali, e falar, olha, mas eu sou pastor. Não, você esteve pastor. Ah, mas eu sou diácono, eu sou presbítero? Não, você esteve diácono, esteve presbítero. Ah, mas eu sou obreiro? Você esteve obreiro. Mas na verdade, talvez você nunca tenha sido filho de Deus. Por isso continua sendo joio. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você não é por causa daquilo que você faz, mas você faz porque você é. Deixa o Espírito Santo de Deus agora ministrar no seu coração. Para que você possa entender qual é a sua identidade. Você recebeu o poder de ser tornado, de ser chamado, de ser feito filho de Deus. Você tem agido como filho de Deus? Você tem usufruído da sua identidade? Você tem vivido essa sua identidade? Ou você tem sido um agente secreto de Cristo? Aquele que ninguém sabe qual é a verdadeira identidade. Quantas identidades você tem? Será que o seu marido conhece a sua identidade? Será que a sua esposa conhece a sua identidade? Será que seus filhos conhecem a sua identidade? Será que você sabe qual é a sua identidade? Tem muita gente no mundo hoje que está perdida, sem saber qual é a identidade. Você que é uma pessoa que tem fé e está passando por provações, saiba que está acontecendo isso na sua vida porque Deus te ama.
Deixa o Espírito Santo de Deus agora ministrar no seu coração. Durante o próximo cântico, fique atento àquilo que o Espírito fala com você. E eu quero fazer um chamado para você vir aqui na frente hoje. Se você hoje entendeu qual é a sua identidade, você não é mais joio, você hoje é trigo. Mas você ainda não está usufruindo da identidade de filho de Deus. E deseja aqui na frente hoje declarar quem você é. Você não vai declarar para mim. Você não vai declarar para Deus, porque Deus já sabe. Mas você vai declarar para você mesmo. Você vai declarar para todos os demônios que têm tentado atrapalhar a sua vida. Porque se você souber quem você é, demônio nenhum vai te tocar. Porque você é filho de Deus. Se você quer declarar isso essa noite, durante esse cântico, vem aqui na frente para a gente estar orando juntos. Nós falamos que não vai haver uma segunda chance depois que a igreja for arrebatada. Mas a igreja ainda não foi arrebatada. Talvez essa noite seja a sua segunda chance. Talvez essa noite seja a grande oportunidade de você identificar quem você é. Nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. E junto com esse poder vem a autoridade no nome de Jesus. Autoridade para vencer as dificuldades, as provações. Tudo porque você agora sabe quem você é.
Não deixa o diabo vencer essa batalha com você. Não deixa o diabo te confundir. Porque Jesus disse assim: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Não foi para ter vida em miséria, mas abundância de vida. Eu não estou falando de dinheiro, de bens, estou falando de vida. Eu queria chamar a Miriam para estar ajudando na oração também. Vamos ficar de pé para nós estamos. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quem está contente hoje? Dá a mão para a pessoa que está do seu lado. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra, te agradecemos, Senhor Deus,
pelo sacrifício do Teu Filho amado Jesus Cristo. Te agradecemos, ó Pai, pela fé que nos é dada, que nos é otorgada, ó Pai. Te agradecemos porque através da fé nós somos feitos filhos de Deus, Senhor Deus. Te agradecemos por essa herança imerecida que nós recebemos, ó Pai. Te agradecemos porque nós temos a esperança da vida eterna. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Que mesmo nós sendo pecadores, ó Pai, as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Pai, que a gente nunca se esqueça de quem nós somos. Nós possamos manter a nossa identidade firmes até a volta de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam conosco hoje até a volta de Cristo Jesus, quando todos nós estaremos juntos subindo com Ele. Amém e amém. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e fala: eu te amo em Cristo Jesus.